descabelada, mas estou fazendo as minhas últimas atualizações no meu caderno de leitura de 2025. Lembra que, bom, quem assiste os vlogs aqui viu que tinha um monte de folhas incompletas. E aí eu imprimi aqui, ó, essas fotinhas aqui é do livro Pecado Preferido, é um livro nacional, tá disponível no Kindle Unlimited. E aí tinha também algumas leituras sem capa, aqui ó, por exemplo, essa aqui tá sem capa, e aí eu tô atualizando. E eu já fiz o meu caderno de leitura de 2026, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu fiz ele ontem, e aí eu tô grudando aqui os últimos detalhes do caderno de 2025. Gente, eu comecei a ler No Fundo é Amor. Eu comecei a ler ele ontem. Eu tô na página 88, capítulo 14. Aqui a gente vai conhecer a Scarlett. Ela é uma atleta, né? Ela faz saltos. E aí, acontece que tá acontecendo um monte de coisa na vida dela. Ela teve uma lesão, já se recuperou, mas ela não tá bem ainda da cabeça, na mente dela. Essa lesão mexeu muito com o psicológico dela. E ela escreveu um trabalho, na verdade, tipo um artigo, ela mesma desenvolveu da cabeça dela e chamou a atenção, né, do professor ali, da turma dela. E ele ofereceu para ela desenvolver esse projeto. Mas não é com ele, é com uma parceira de trabalho dele. E vocês vão saber quem é, porque esse professor e essa parceira de trabalho dele os personagens da Hipótese do Amor. É a Olive e o Adam. Achei maravilhoso quando eu percebi isso. E agora ela vai trabalhar com a Olive, vai desenvolver esse projeto. Se eu não me engano, é até mesmo sobre câncer. Eu acho que é sobre isso mesmo o projeto dela. E ela, enfim, é muito boa, né? Tanto é que ela conseguiu desenvolver esse projeto. Aí ela vai desenvolver esse projeto com o Lucas. O Lucas, ele é ex-amiga dela. A amiga dela é a líder ali do time dela, né? E assim, gente, essa parte ainda ficou meio assim na minha cabeça. Porque o Lucas, claramente, ele é afim da Scarlett, certo? Só que ele é o ex da amiga dela. Tá aí uma questão que eu fico tipo... Meu Deus, né? Porque assim, ok, os dois não estão mais juntos, eles terminaram o relacionamento, a amiga dela não quer mais. Lucas, gente, me perdoa, esse tempo todinho eu tava conversando com vocês e a minha câmera estava suja, mas agora eu limpei e tá visivelmente melhor. Pelo menos eu reparei. Enfim, o Lucas, ele terminou, né? Na verdade, a amiga dela terminou com o Lucas. Enfim, ela não queria mais naquele relacionamento. Os dois estão juntos desde muito novos. E aí tem uma coisa aqui, assim, entre eles. Uma das coisas que não dava certo no relacionamento do Lucas com essa amiga da Scarlett é o seguinte. O Lucas, digamos que ele tem alguns fetiches, né, de dominador, sei que vocês me entendem. E a namorada dele não curte essas coisas, ela não gosta dessas coisas. Então era algo que não dava muito certo entre o relacionamento deles. E a Scarlett aqui, ela também tem esse tipo de fetiche, só que ela gosta de ser a dominada. E ele sabe disso. Então, tipo, os dois quando se encontram, eles soltam umas piadinhas a respeito disso, sabe? Enfim, ela tá claramente também meio que atraída por ele, mas ela não quer, enfim, demonstrar isso, nem falar sobre isso. É algo que a gente percebe, assim, quando a gente tá lendo o ponto de vista dela. Claro, porque é só um ponto de vista, não tem um ponto de vista dele aqui. Mas ele dá pra gente perceber que ele tá meio afim dela, sim. Inclusive, ele repara muito nela. Isso que eu acho estranho um pouco, porque, tipo, ele namorava com a amiga dela, mas ele reparava muito na Scarlett. Tipo, e antes dele terminar com a Scarlett, né, ou com a amiga da Scarlett, ela nunca nem tinha muito reparado nele, mas ele já reparava nela, sabe? Umas coisas que ele fala aqui. Por isso que eu fico meio tipo assim, gente, é errado isso, né? Mas assim, gente, tá muito bom. Eu tô gostando e eu espero que, enfim, as coisas se esclareçam e que continue assim bom, né? Que não fique
meh pro metade do livro. Eles vão passar um tempo mais juntos por conta desse trabalho que ela vai fazer desenvolver, porque ele também, né, tá trabalhando com a Olive, então eles vão trabalhar juntos nesse projeto. Então eles vão ficar mais próximos. E os post-its estão ficando tão bonitinhos, bem na corzinha da capa mesmo. Gente, hoje é sexta-feira, dia 16, e eu não apareci mais aqui no vlog, por quê? Eu só tenho lido mesmo e não tenho gravado, porque tá muito boa a leitura, e aí eu acabo pensando, cara, eu vou parar pra falar no vlog, mas aí a leitura continua boa, e aí eu não paro de ler, e não dá pra vir aqui falar com vocês, mas... Ó, tadinha, o pijama da gata pedindo socorro aqui. Gente, não sei quantos anos que eu tenho esse pijama. E aí ele fica meio frouxo, tanto que o bichinho tá velho. Aí eu dei um nozinho aqui, uma vergonha aparecer aqui no vlog, né, desse jeito. Mas é a vida real acontecendo. Eu tô na página 309 e eu tô amando muito esse livro. Amando muito. Eu amo a personagem principal, que é a Scarlett. Eu amo todos os personagens desse livro, sabe? Dá muito bom. Não tem nada que eu falo pra vocês assim, ah, mas esse ponto aqui não tá legal. Não, tá tudo muito bom. E aí eu parei aqui porque acabou de acontecer uma cena. Já aconteceu muita coisa, né, gente? Eu tô na página 309. O livro tem 400 e alguma coisa. Então, assim, já passei da metade do livro. Mas, assim, aconteceu uma cena aqui agora que teve uma tensão, uma coisa muito louca que eu fiquei pensando, gente, como que a Ali consegue transmitir tudo isso pra gente, sabe? Exatamente o que ela queria passar, o que a cena pedia pra passar, ela conseguiu passar. Eu não tenho esse talento, não, pra escrever dessa forma, sabe? Tipo, você sentir os mínimos detalhes das emoções. Ela é uma baita escritora. O Lucas e a Scarlett, né? Eles já estão, obviamente, tendo um caso. E as coisas entre eles é bastante intensa, porque o Lucas, ele não tem como explicar, só lendo mesmo pra entender. E ele é muito na dele, ele é mais fechado e tal. E a Scarlett também, ela é mais fechada, sabe? Ela também não é uma menina muito de mostrar muito afeto, ela é mais na dela. E os dois, quando estão juntos, é muito diferente, sabe? E dá pra ver claramente que ele tá muito obcecado nela. E ela também tá muito obcecada nele. Só que a gente ainda não consegue entender tão bem a cabeça do Lucas. A gente sabe que ele tá sim afim dela, que ele tá bem obcecado por ela. Mas ele é muito homem calado, ele é muito em silêncio, muito observador. E aí eles ficaram um tempo longe um do outro, quase um mês sem se verem, porque ele tava viajando, enfim, umas coisas. E quando eles se viram novamente, a saudade que os dois estavam do outro, mas não podiam se tocar porque estavam em público e... Enfim, muito bom. Gente, eu terminei ontem esse livro. Na verdade, eu terminei de madrugada, né? Olha o tanto de marcação que eu fiz. E ficou super na vibe da capa, né? Ficou muito bonitinho, eu vim comentar com vocês. E também eu já escolhi a minha próxima leitura, que tá sendo essa daqui. Morando com um Vampiro. Eu tô no capítulo 3. Eu até já separei aqui, ó, os post-its também, bem na vibezinha. Ainda não peguei o marcador de página, tenho que pegar, mas eu tô na página 25, no capítulo 3. E também vou vir comentar com vocês. Gente, olha que gracinha que é essa capa. Eu amo essa cor. E muito bonitinho, né? Não gravei cortando os post-its nem desse aqui, mas tem shorts, tem reels também, TikTok, enfim. Eu fazendo... escolhendo as cores mesmo. Agora eu vou almoçar sushi e tomar uma coquinha. Já tem uma semana que eu não bebo coca. Mas enfim. E aí eu vou vir conversar com vocês sobre o livro.
amigas. Gente, vim falar sobre dois livros. O que eu estou lendo atualmente, né? Que é Namorando com o Vampiro. Inclusive, em algum momento desse blog eu falei Morando com o Vampiro. Que Morando com o Vampiro eu não sei se aqui faz parte de uma série, mas eu sei que o primeiro livro que eu li dessa autora se chama Morando com o Vampiro. E é sobre o amigo desse cara aqui. Acho que é Fred, o nome do amigo dele. E é muito bom, eu amei aquele livro, foi super divertido de ler, que é a história do amigo do Fred. E o outro livro que eu vim falar é No Fundo é Amor, que eu terminei e eu fiquei apaixonada nesse livro, gente. 5 estrelas, coração de favorito, com certeza. Eu falei pra vocês um pouquinho sobre a Scarlett, falei um pouquinho sobre o Lucas, né? Mas recapitulando, a Scarlett, ela é uma assaltadora. Ela tá fazendo. Ela tá tentando entrar na faculdade de medicina, mas ela já está na faculdade. Ela está fazendo mestrado, mas ela quer entrar na faculdade de medicina. E o Lucas, ele é nadador. Inclusive, ele já até ganhou Olimpíadas. Ele é, tipo assim, um cara muito famoso nesse ramo, né? Nessa parte mesmo, né? De esportes de nadador. E ele, assim, ele bate recorde, o cara é muito fera mesmo no que ele faz. E ele também tá tentando entrar na faculdade de medicina. E ele gosta muito dessa coisa de biologia. E ele está em um programa na faculdade com a doutora Olive, que é. Cadê? Aqui, eu acho que esse livro, se não me engano, ou não. Ah, não, esse aqui é atrás. Esse aqui, que é a Hipótese do Amor. E ela tá, né, nessa faculdade, ela é, enfim, é uma doutora lá. E a Scarlett também vai entrar no trabalho de biologia, eles vão desenvolver algo juntos, então eles vão ficar mais próximos. Mas até então ele era apenas o namorado da amiga dela, que também é a líder das saltadoras lá, né? E aí essa amiga dela termina com o Lucas, ela não quer mais nada com o Lucas, porque ela quer viver outras coisas, ela namora com o Lucas desde que ela era muito novinha, então meio que eu acho que os dois namoraram, mas acho não. Eu tinha percebido isso, depois no livro se confirma isso, que os dois começaram a namorar mais por conta das coisas que estavam acontecendo na vida dos dois. E acabou que foi uma consequência daqueles momentos, porque ela foi uma pessoa que ajudou muito o Lucas nesse tempo que ele era adolescente. Ele sofreu algumas coisas e ela também estava sofrendo algumas coisas. Ele foi também um cara muito parceiro dela nessa época. E como eram jovens, estavam muito juntos, eram muito amigos e tinham atração pelo outro, acabou namorando, mas foi empurrando esse relacionamento de uma forma que não tinha amor, paixão pra estar juntos. Era muito mais combinando como amigos do que como um casal. E o Lucas nunca sentiu um sentimento tão intenso de amor mesmo pela amiga da Scarlett, né? E aí nós vamos ver depois eles terminando e a própria amiga dela incentiva esse relacionamento, não é bem relacionamento, é só ficarem mesmo, porque eles gostam das mesmas coisas, como eu falei. Tinha hora que eu não sabia se estava lendo um livro da Hazelwood ou se eu estava lendo 50 Tons de Cinza, porque sim, esse livro aqui é caliente nesse nível, então assim, mais 18, tem cenas fortes mesmo. E, enfim, então por eles combinarem bastante nesse aspecto, a amiga da Scarlett meio que joga os dois um pra cima do outro, né? Mas a história é muito mais embaixo, porque o Lucas, ele já estava observando ela. Mas assim, você tem que ler pra entender, porque se eu falar dessa forma, você vai pensar, ah, então esse cara não presta, não quero saber. Porque não, é bem diferente, tá, gente? Então, assim, vale super a pena ler. Aí eles vão entrar eles vão acabar fazendo, ficar mesmo com eles vão acabar ficando, mas é só ficar mesmo, eles não querem um relacionamento profundo. Só que as coisas começam com o outro lado, ele começa a ter sentimentos por ela muito forte, ela também começa a ter sentimentos por ele muito forte, ele entende ela muito bem, conhece ela muito bem, e tudo que ela tinha uma visão dele, porque a amiga dela falava como era no relacionamento, ela desconhece totalmente, porque ele é muito diferente com ela. Acontece muita coisa aqui, então vai ter sobre. Ela também tá enfrentando um problema no esporte, né? Como saltador, ela teve um trauma, então tá tentando superar isso, tá tentando entrar na medicina. Ela se cobra muito, ela tem muito essa coisa de uma autocobrança muito forte, ela quer a perfeição dela, se não for nada do que perfeito pra ela não merece nada, então ela tem esse probleminha com ela, tem terapia,
Tem a questão dela com o pai dela, enfim, tem muita coisa aqui. E o Lucas é maravilhoso, como todos os outros livros da Ali Hazel que ela escreve. Eu amei muito. E esse daqui com certeza fica. Eu falei pra vocês, depois eu vou fazer um ranking dos livros da Ali Hazel e vou conversar com vocês sobre isso. Mas assim, o que eu posso dizer é que com certeza ele é um dos meus favoritos da autora. Agora, falando sobre Namorando com o Vampiro, a gente vai conhecer a Amélia e o Reginald. Que nós já conhecemos ele ali no primeiro livro de Morando com um Vampiro que eu falei pra vocês. E é engraçado porque no outro livro eu tinha uma visão muito diferente do Reginald. E com certeza, gente, eu tô bem no início do livro, eu tô na página 70 ainda. Eu comecei a ler no sábado, né? Hoje é segunda-feira. E hoje eu ainda não consegui pegar nele pra ler. Mas assim, como eu tô no início do livro ainda, obviamente que eu vou conhecer um outro Reginald que eu não imaginava, né? Porque no outro eu imaginava até que ele era bem, sei lá, um pouco mais velho, não sei, apesar de que ele é um vampiro. Mas enfim, eu pensava que ele era um pouco mais velho e tal, mas na verdade não, ele é bem sem noção, ele se veste de uma forma muito espalhafatosa, ele é bem mais divertido do que o Frederic, né, o Fred do outro livro, porque o Fred ele é mais sério, ele é mais fechado, e ele assim, é totalmente o oposto desse amigo dele. É, então, assim, vamos lá. A Amélia, ela é uma contadora e ela é muito bem no trabalho dela. Eu acho que ela tem até um bom dinheiro, ela tem o apartamento dela, a independência dela. E uma coisa que não vai muito bem na vida dela é a questão amorosa. Os namorados que ela arrumou não dão muito certo, então já tem até um tempo que ela não sai com ninguém. E por esse motivo, a família dela não leva ela muito a sério. Né? Apesar de que ela tem uma vida profissional que tá indo muito bem, ela tem a própria casa dela, não depende da família dela pra nada, a família dela meio que não valoriza isso. A mãe dela sempre fica muito perguntando se ela não tá saindo com ninguém, fica jogando indiretinha. É um saco essa questão, né? Eles não levam ela a sério de verdade. E aí ela tá saindo para um jantar em família, que eles têm um jantar mensal, quando ela esbarra com o Reginald. Ela chama ele de Reg. Esbarra com ele. E ele derruba ali alguns papéis, algumas coisas assim, e é o primeiro contato que os dois têm juntos. Beleza. Depois disso, ela vai para esse jantar de família e fica sabendo que uma prima vai casar. E toda vez que alguém da família vai casar, a mãe dela fica humilhando ela. Tipo, nossa, viu? Você não vai casar, você tá solteira, sabe? Essas coisas. E ela fica estressadíssima com isso, algo que, né, incomoda bastante. E aí ela decide, então. Ela acaba soltando uma brincadeirinha ali na mesa durante o jantar, falando: Não, eu não vou sozinha, porque a mãe dela falou: o convite lá é um acompanhante, né? Tipo, e aí, não vai levar ninguém? Aí ela: Não, vou levar meu namorado. Tipo, mas brincando. Aí a família dela, tipo, nossa, tá namorando, parabéns, leva super a sério. Ela fica tipo: Tá, agora eu falo que tô brincando e acabo com tudo, né? Com a minha restinho de paz que eu tenho, ou então eu vou em frente com isso e realmente tentar arrumar um namorado nesse meio tempo. E aí ela acaba pegando a segunda opção e ela vai atrás de alguém. Ela pensa, gente, quem é que eu vou arrumar pra ser meu namorado de mentira? Até que ela esbarra de novo com ele. Tipo, ela mora em Chicago. Qual que é a possibilidade dela encontrar ele em menos de 24 horas duas vezes? Ela encontra ele em um café e ela acaba chegando nele e falando sobre isso. Aí ele pega e fala, ah, como eu derrubei seus papéis aquele dia, tô te devendo uma, então sim, eu vou entrar nessa com você. E é até aqui que eu vi, né? Então ele vai entrar nessa com ela. E é isso, gente. Ah, e outra, eu acho ele muito bonito. Né? Apesar de ele ser um pouco estranho, eu acho ele muito bonito. E aqui nós temos dois pontos de vista. Então eu vejo o ponto de vista da Amélia e também eu vejo o ponto de vista do Reginald. E é muito engraçado, sabe por quê? Ele escreve tipo um diário que a mocinha do primeiro livro, né, a namorada do amigo dele deu pra ele uma agenda. E ele vai escrevendo ali os pensamentos dele. E no início do capítulo, a gente vai lendo esses pensamentos dele. E é muito engraçado. Olha aqui. Esse daqui são os pensamentos dele. Então tá aqui, ó. É a missão do dia, como é que tá se sentindo. É muito engraçado. E aí a gente vai vendo, né, a cabeça dele também. E é isso, gente, que eu estou lendo no momento. Conforme eu for lendo, eu vou vindo dando atualizações para vocês. E eu não peguei o livro hoje ainda, eu ainda tenho que fazer janta agora, porque agora vai ficar à noite. Hoje eu fui dar um grau na minha cozinha. E aí nem peguei no livro, né, para fazer coisas da vida adulta, né, da dona de casa. E eu vou fazer uma jantinha e depois do jantar eu espero que eu consiga ler um pouquinho hoje. E aí, enfim, venho atualizando vocês.
Agora eu fiz só 4 marcações no livro, contando com essa daqui. E eu marquei esse aqui porque eu achei engraçado. Que como a Amélia tá em um relacionamento falso com o Reginald, ela falou, aí a mãe dela tá perguntando sobre ele, né, mais sobre ele. Aí ela falou assim, ele tá ansioso pra conhecer todo mundo. Aí ela pensou, aquilo devia ser verdade, considerando que um dos principais motivos dele ter topado era o fato de achar divertida a ideia de enganar um bando de desconhecidos. Isso aqui é a cara dele. Realmente, ele se divertir em enganar um tanto de gente que ele não conhece. Outra coisa que eu amo nos livros, quando tem, é trocas de mensagens, de cartas, e-mails. Eles estão combinando algumas coisas aqui por e-mail. Eu amo ler essas coisas. Porque, sei lá, parece que eu tô vendo os segredos das pessoas, sabe? Tipo, mensagem é algo tão íntimo, né? Tipo, pessoas, tomem cuidado comigo no metrô. Eu tô brincando, gente. Eu também não sou fofoqueira assim, não. Mas eu amo ficar vendo mensagem assim, sabe? Sei lá. Tô aqui analisando a situação. E realmente é muito engraçado quando a gente lê isso. Mas, cara, se fosse na vida real, isso daqui é caso de passar na Cidade Alerta, juro. De virar, assim, camisa de saudade. Porque o cara é totalmente estranho. Ele é muito esquisito, porque ele é vampiro, né? Óbvio. E apesar de que tem muito tempo que ele é vampiro, que tá aqui na Terra há muito tempo, ele é mais na dele. Ele é meio esquisitão, sabe? O jeito dele, ele é meio estranho. E aí, ele tá fugindo de uma galera, de outros vampiros, por algo que aconteceu no passado. E ele tá fugindo dessa galera. Então, ele é muito estranho. E ela, mesmo assim, concordou em em pegar ele pra ser namorado de mentira dela. Gente, que loucura. E outra coisa que eu achei muito engraçado, porque ela foi fazer uma pesquisa sobre ele na internet, jogou o nome dele lá pra ver se apareceu alguma coisa. Só que não apareceu nada. A única coisa que apareceu foi sobre um vampiro que está foragido. Sim, é ele. Só que ela não vai acreditar nessa história, né? Tipo, um vampiro, fala sério. E aí ela pegou e, tipo, ficou com isso na cabeça, né? Não é ele, lógico. Aí ele ligou pra ela de madrugada pra conversar sobre essas coisas, pra se acertar. Pra quando eles verem a família dela, ter alguma história que se conecta ali pra as pessoas realmente não acharem esquisito, tipo, que eles não estão namorando, né? Então, aonde se conheceu, como é que foi, quanto tempo tá junto, essas coisas. E aí, ele falou assim, olha, mas tem uma coisa que eu preciso te contar. Aí ela, tá, pode falar. E ele ficou me enrolando ali, não sabia como é que falar. Ela, tá bom, você é um vampiro foragido? Ela lembrou do trem da internet, né? Tipo, falou brincando com ele. Aí ele, como é que você sabe? Só que ela levou tudo na brincadeira. E ele levou tudo como se ela estivesse aceitando de verdade. Então, na cabeça dele, ela sabe que ele é vampiro e acertou bem. Só que na cabeça dela, ele tava brincando. Só que, tipo, não. Ai, gente, é engraçado demais, juro. Gente, hoje é dia 22, já são meia-noite e alguma coisa. Não reparem essa espinha aqui, mas eu tô lendo aqui, né? E eu tenho coisas a dizer. Uma delas é que eu não consigo me sentir, tipo assim... Sabe, tipo, não vou falar, tipo, me sentir atraída, né? Porque, tipo, eu não tenho que me sentir atraída por personagem nenhum. Apesar de que o último livro que eu li, que era o Lucas, eu ficava, tipo assim, né? Babando quando ele aparecia na cena. Mas assim, dizer é que eu não consigo ver ele de uma forma atrativa, sabe? Não consigo mesmo ver ele de uma forma atrativa. Consigo pensar nele como um personagem, tipo assim, meu Deus, esse personagem é um gato. Não, eu não consigo ver ele dessa forma. Eu não sei se é por conta do último livro que eu li, né? Que tinha ele, né? Tinha esse personagem. E aí, da forma que ele aparecia lá, eu ficava, tipo assim, achando ele engraçado, achava ele bem engraçado, mas não achava ele nada atraente, nada do tipo. E nesse livro aqui também, a mesma forma, né? Ele é engraçado em alguns momentos, mas, tipo assim, a Cassie é a namorada do, enfim, é do outro livro. A Amélia, ela morre de rir dele, tem hora que eu fico, tipo assim, gente, eu não tô achando essa graça, tipo, é como se ele fosse muito engraçado, e não é. E uma coisa que eu quero dizer também, além, né, dele não ser um homem tão atrativo, o fato de que, cara, ele tem mais de 300 anos, esse vampiro.
ele está na Terra há 300 anos e parece que esses vampiros, tanto o Reginald, tanto acho que é Frederic, esqueci, o carinha do outro livro. Até que aquele lá eu entendo, porque ele ficou 100 anos, né? Ele ficou um século dormindo. Então eu entendo porque ele ficou bem atrasado, né? Ele não conseguiu acompanhar a nossa geração, a tecnologia, essas coisas. Eu entendo. Por isso, ele acordou faz pouco tempo, então agora que ele tá pegando o jeito da galera de hoje em dia, das roupas, de como que conversa, da tecnologia, das pessoas no geral mesmo. Mas já o Reginald, não. Ele tem 300 anos, ele está na Terra há 300 anos. E tem hora que eles são muito sonso, tipo assim, eles têm os pensamentos, têm umas falas que eu fico tipo assim, não, cara, não é possível. Em 300 anos já deu pra você evoluir um pouco. A questão de não ter amigos, até que eu entendo em partes, porque assim, se você é vampiro, você vai ter que ficar se mudando de cidade. Mas naquela cidade que você tá, você tem que ter pelo menos um amigo, você vai ter um amigo humano. Igual agora, a Amélia e ele estão presos numa cabana porque tá acontecendo uma nevasca. E aí, eles não têm comida lá e ele quer comprar comida. Aí ele manda mensagem pro amigo perguntando pro outro vampiro: o que que humanos comem? Tipo, o que pergunta é essa? Tá na Terra, tem 300 anos, você não vê o que que humano come? Que pergunta idiota que é essa? E outra coisa, por mais que ela tenha umas restrições alimentares, não é possível que ele não pode dar um Google. Tipo, ele tem um celular. Mas ele não tem amigos, amizade com ninguém. Eles têm alguns pensamentos, algumas falas, eles se vestem de alguma forma que eu fico tipo assim, cara, 300 anos já era pra você ter evoluído, sabe? Não ficar preso, não saber se comportar de uma forma tão adequada. Mas em outros momentos eu também acabo ficando com dó dele. Principalmente por ele não ter amigos, por ele não se sentir amado, porque as pessoas, né, se souber que ele é vampiro, vai sair correndo. Então é que eu fico com dó, eu fico com mais dó dele do que achando ele engraçado, sabe? Tipo, é isso. Gente, terminei namorando com um vampiro. E assim, ficou com 3 estrelas e meia. Eu gostei muito mais do primeiro livro. É, como eu já falei, né? Não é uma continuação, mas esse personagem estava no primeiro livro. Ele é melhor amigo do carinha do outro livro. E quando eu vi esse livro, eu pensei, putz, vou comprar porque acho que vai ser muito bom. E essa capa também eu acho tão linda. É uma capa assim, sei lá, divertida, diferente, né? Mas, gente, realmente não fez tanto o meu estilo de leitura. Foi da forma que eu pensei que seria o livro, sabe? Não combinou comigo mesmo. O senso de humor do livro. Eu até comentei com vocês, né, durante o vlog sobre o senso de humor dele, às vezes a forma que ele se comportava. Até mesmo a Amélia também. Eu não consegui criar conexões com o livro, essa é a verdade, né? Então, não é que seja um livro ruim, pode ser que para você que está assistindo aqui, você tenha visto eu falar sobre ele, tenha se interessado pela história, você vai amar. Mas realmente não foi um estilo de leitura. Inclusive, olha o tanto não. Olha quantas marcações eu fiz. Pouquíssimas marcações. Sobrou post-it pra caramba, vou mostrar. Olha a quantidade de post-its que sobrou, tipo, quase nem usei. Então, é isso, eu com 3 estrelas e meia. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu li 2 livros e o primeiro que eu li eu amei, que foi da Ali Hazel. E é isso, esse foi o vlog de hoje e até o próximo vídeo.